Olá, crianças, tudo bem? Passaram bem de final de semana? Tia Nilda tá com saudades de todos vocês, viu? Divertiram bastante, brincaram, descansaram, curtiram bastante a família. E hoje, estão super animados para mais uma semana de estudos? A tia Nilda tem certeza que sim, porque a turminha da tia Nilda é uma turminha nota 10, que gosta muito de estudar, não é mesmo? Chegamos na quarta semana do PET. Hoje vocês vão fazer a atividade 4 de português do PET, que vai tratar de letra maiúscula e ponto final. E a atividade de hoje é interdisciplinar, língua portuguesa, educação física e arte. Então agora todos com a atividade 4 de português do PET em mãos. Vamos às orientações aos pais e responsáveis. Volto a pedir que leiam essas orientações antes de trabalhar com a criança a atividade de hoje. Explique à criança que será lido um texto de instrução de montagem para ela. Só que quem o escreveu cometeu alguns erros, deixando de pontuar e usar a letra maiúscula em alguns lugares necessários e fazendo isso em alguns lugares em que não era preciso. A proposta é que ela revise o texto, ajudando na correção desses erros. Explique à criança que você fará a leitura de um texto de instrução de montagem de um tambor de brinquedo. Diga que deve prestar bastante atenção na leitura, pois ela a ajudará na proposta de atividade que será feita em seguida, relacionando a pontuação e a letra maiúscula. Leia devagar, com entonação e fazendo as pausas que a pontuação exige ao final de cada ação, para que a criança, já na leitura, possa ir identificando as possíveis pontuações. A nossa primeira atividade de português do PET foi sobre ponto final e letra maiúscula. Lembra, crianças? A tia Nilda mandou até um videozinho para vocês memorizarem melhor. Não vai ser difícil, ok? Continuando, mostre o texto da atividade e diga que trata-se de um texto em que a pontuação e uso da letra maiúscula não aconteceu adequadamente. Alguns pontos não foram colocados e outros foram colocados sem necessidade. E isso pode dificultar o leitor ter clareza das ações de cada etapa. Diga à criança que irá revisar a pontuação e a letra maiúscula para que cada etapa do texto de instrução de montagem fique bem clara. E aquele que ler o texto possa realizar um passo de cada vez, percebendo quando termina uma etapa e quando começa outra. Para que a criança possa observar essa questão, faça perguntas como: você se lembra da função do ponto final no texto de instrução de montagem? Aqui, espera-se que a criança retome que o ponto final tem a função de encerrar a ação. No caso do texto de instrução de montagem, o ponto final encerra cada etapa dos passos de montagem. E da letra maiúscula? Para a letra maiúscula, espera-se que retome que aparece no início de cada etapa de montagem e logo após o ponto final, quando há continuação da sentença. Lembra que a letra maiúscula ela vem sempre no início de frases e depois de ponto, que é início de outra frase, ok? O que é preciso observar no texto para que a função de cada um seja cumprida? Aqui, espera-se que a criança diga que para que o ponto final e a letra maiúscula cumpram sua função, é preciso que sejam usados corretamente. Ela pode até citar que no texto do tambor é colocar o ponto final em cada ação encerrada e a letra maiúscula no início das frases. Você acha que os erros que aconteceram no texto de instrução de montagem atrapalham a compreensão das etapas? Claro que sim, né? Se não forem colocados no lugar certo, usados adequadamente, quem ler o texto não vai entender as instruções. A criança precisa perceber que, apesar do ponto final e a letra maiúscula utilizados de maneira errada, não impedirem a compreensão do texto,
visto que as etapas são bem divididas e a estrutura do gênero favorece a compreensão do mesmo. O uso adequado desses elementos facilita a leitura e a compreensão. Essas questões irão favorecer a reflexão acerca da escrita durante a proposta da atividade. Pais e responsáveis, aqui façam intervenções auxiliando na compreensão do que está sendo lido pela criança, para assim ela ter condições de revisar adequadamente o texto. Após a revisão, peça que a criança transcreva o texto numa folha à parte com as correções que foram feitas por ela. A transcrição favorece, além da relação da leitura escrita, um novo olhar para o texto, ou seja, a criança olha de novo para o texto revisado, observando aquilo que foi arrumado e se o ponto final e a letra maiúscula cumpriram a função de destacar cada etapa a ser realizada dentro de um texto de instrução de montagem. Conduz a reflexão de maneira que a criança possa observar o texto e que fique claro que a função do ponto final e da letra maiúscula é a de destacar o início e final das ações ou etapas dentro de um texto de instrução de montagem. Passemos à atividade. Número 1. Leia o texto com a ajuda de um adulto e assinale os erros para fazer as correções necessárias. Aqui a tia Nilda sugere que, enquanto vão fazendo a leitura, pegue um lápis e vão assinalando os erros, para ficar mais fácil na hora de transcrever depois para o caderno ou para a folha. Ok? Tambor. Material: lata de leite em pó, papel fantasia, várias cores, barbante, cola, 2 palitos de churrasco, 2 bolinhas de isopor, fita adesiva colorida. Vejam que aqui nessa primeira parte do texto já tem erros quanto à pontuação. Passo a passo. 1. Cobrir a lata com papel fantasia para ficar bem colorida. Dopa da lata. 3. Colar a bolinha de isopor na ponta fina do palito de 4. Enfeitar os palitos de churrasco com a fita adesiva colorida. Após a leitura, reescreva o texto tambor numa folha à parte, pode ser no caderno também, fazendo as correções e o uso adequado do ponto final e da letra maiúscula. Então, crianças, aqui vocês vão colocar letra maiúscula onde tem que ser colocado e ponto final encerrando cada etapa. Lembre que letra maiúscula sempre no início de frase e depois do ponto, ok? Agora é com vocês. Eu acredito que vão sair atividades maravilhosas. A tia Nilda vai ficar aguardando e qualquer dúvida a tia Nilda está aqui, tá bom? Espero que tenham entendido, criançada. Bons estudos e ótima atividade. Beijinhos com sabor de chocolate, meus encantos.